Olá, queridas, tudo bem? Eu aqui mais uma vez para mais um vídeo do nosso desafio. Tô aqui mais uma vez de madrugada. Nós que somos mães, a gente sabe, né, que às vezes precisa a gente estender um pouquinho mais as nossas noites acordadas, mas é por um bom motivo, não é? Então, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre algo assim que é a preocupação, né? Que é uma das maiores preocupações, assim, de nós mães, quando nós temos um bebê, é de saber se o nosso bebê de fato está alimentado, se ele de fato está saciado, né? Então eu vou fazer esse vídeo hoje sobre a questão da duração das mamadas, né? Como saber se o tempo que o bebê ficou no peito é o suficiente, como saber se meu bebê está alimentado, como saber se ele está satisfeito. Então vamos lá. Partindo, né, do pressuposto que a pega está correta, né? Quando um bebê mama, né, dessa forma, com a pega correta, ele vai fazer uma mamada efetiva, vai drenar bem a mama, vai ingerir o leite suficiente para saciar a fome dele. E o comportamento do bebê é que vai nos dizer se ele está saciado ou não. Então vamos lá. Quando o bebê está com fome, né? Quando ele demonstra que está com fome e quer mamar, um recém-nascido só faz isso, né? Ele só demonstra que quer mamar praticamente. Um recém-nascido, quando não está dormindo, está mamando. Isso justamente pela necessidade calórica, né? Para que ele se desenvolva e cresça. Isso é uma questão de sobrevivência. É por isso que a livre demanda, sobre a qual eu vou falar em outro vídeo, o que de fato é e como funciona, por isso que a livre demanda é aquela que supre todas as necessidades do bebê. Né? Estipular horários para que um recém-nascido mame, né? Mame a cada 3 horas, ele pode ter uma deficiência nessa ingestão, né, de calorias que ele precisa. E isso pode influenciar no ganho de peso do bebê, no bom desenvolvimento do bebê. Então, quando um bebê mostra que está com fome, né, ele chora bastante. Alguns não choram, né? Alguns ficam mais assim irritadinhos, resmungando, mas a maioria chora e bebê chora bastante. E quando nós colocamos o bebê no seio, né? Quando nós conseguimos colocar o peito na boca do bebê e quando o bebê começa a mamar, quem aqui tem filho vai lembrar, né? Você deve lembrar assim, fala, nossa, é verdade. Quando o bebê começa a mamar, ele começa a mamar com as sobrancelhas franzidas, assim, com o rosto sisudinho, né? Bem tenso, com os punhos cerrados, mãozinha fechada, as duas, e com o corpinho um pouco mais, né? Mais tenso. À medida que o bebê vai mamando, à medida que ele vai ingerindo leite, né, e vai ficando mais saciado, uma coisa assim, a gente não tem como saber, a gente ouve falar do primeiro leite, que é um leite mais aguado, que é um leite que vai saciar a sede do bebê, e o último leite é aquele leite mais gorduroso, que é responsável por fazer o bebê engordar, ganhar peso, e a gente precisa que o bebê chegue nesse leite. E por isso que estipular tempo de mamada para um bebê também não faz sentido, porque cada bebê mama de acordo com o seu tempo, com a sua técnica de sucção. Então eu não tenho como saber se o bebê ele vai chegar nesse leite gorduroso em 5, 10, 15, 20 minutos. Depende. E a gente também não tem como saber em qual momento o leite deixou de ser aquele primeiro leite que tem mais proteína para se tornar aquele leite que tem mais gordura. A gente não tem como saber. Olha, Deus é tão maravilhoso que assim, alguns bebês chegam nesse leite gorduroso mais rápido, outros não, outros demoram mais. É incrível isso.
de fato, o bebê nasceu, né? E o nosso corpo prepara o leite para aquele bebê, para o organismo daquele bebê. Olha que incrível. E assim, o nosso corpo entende a demanda, entende a solicitação do bebê, entende o quanto que o bebê precisa de leite, né? Em quais intervalos. E isso acontece mesmo com bebês que não são filhos biológicos, né? Mães adotivas podem amamentar dessa forma e o corpo misteriosamente entende a necessidade daquele bebê. A minha mãe mesmo, ela me contou recentemente, eu não sabia, que uma tia minha, né, irmã dela, teve depressão pós-parto, depois do nascimento da primeira filha, e nós nascemos praticamente na mesma época, com pouquinho, dias de diferença, pouco tempo de diferença. E a minha tia, como teve depressão pós-parto, não conseguiu amamentar, e a minha mãe amamentou a minha prima junto comigo. Então a minha mãe amamentou nós duas. E a minha mãe pôde fornecer o leite necessário para duas. E ela tinha parido só uma. Mas a demanda era maior. Tinha um outro bebê solicitando leite. Então o corpo entendeu. Isso é lindo, não é? Então, como eu falei, a gente não tem como saber em que momento o bebê chegou no leite gorduroso. Mas o comportamento do bebê vai nos dizer se ele está recebendo esse leite gorduroso, em que momento ele chega. Porque olhando para o peito não tem como saber, não é? Então, vamos lá. O bebê começa mamando, como eu disse, em uma posição mais tensa. E à medida que ele vai ficando saciado, ele vai ficando mais relaxado, né? Ele vai ficando com... As sobrancelhas vão ficando mais relaxadas, o rostinho, né, vai ficando com uma expressão mais suave. As mãos começam a se abrir. Um bracinho cai, né? Geralmente aquele bracinho que tá aqui debaixo, pertinho da nossa costela, dá uma caída. De tão relaxada que o bebê vai ficando. E alguns bebês ficam muito saciados, assim, e muito relaxados rápido, que dormem. E alguns soltam o peito, né? Abrem a boquinha. Ou então empurram o peito com a língua, né? Assim. E dormem. Esse é o comportamento esperado para saber se o bebê está saciado, independente do tempo que ele precisou para fazer uma mamada. Quando acontece essa transição desse comportamento, de um comportamento tenso para um comportamento totalmente relaxado, nós sabemos que ali o bebê ingeriu o leite que ele precisava. Então, quando a gente retira o bebê do peito, o bebê ele continua dormindo tranquilamente. E o contrário, se nós retirarmos o bebê do peito e ele começar a chorar, né? Começa a chorar, tem alguma coisa errada. Provavelmente a pega não está correta e ele está demorando muito tempo no peito e não está ingerindo a quantidade de leite que ele precisa. Então, ele ainda está com fome. Então, assim, não é que você não tem leite, né? A princípio é isso. A princípio não é que você não tem leite, que a sua produção está baixa. Provavelmente o bebê não esteja fazendo uma pega correta, mamando no local adequado, que é a areola. Provavelmente ele esteja mamando mais no mamilo. E se você está sentindo dor, se está sendo dolorido amamentar, provavelmente é isso mesmo. Precisa corrigir a pega do bebê, ajudá-lo a abocanhar mais a areola, né? Colocar mais a areola dentro da boca do bebê, encostar o queixinho do bebê na mama, com a cabeça ligeiramente para trás, o bebê bem próximo ao seio, bem aconchegado, né? O movimento da boca, do queijo do bebê vai ajudar a fazer ordenha, e aí o bebê vai receber a quantidade de leite necessário. E sempre depois dessa primeira mamada, por mais que o bebê esteja assim encapotado, é sempre bom a gente oferecer a segunda mama, por mais que ele não queira, por mais que não aceite, por mais que ele continue dormindo. Mas a gente oferece,
Porque alguns aceitam e voltam a mamar e mamam ao quanto precisam. Os bebês, eles têm como se fosse um sensor de saciedade. Eles mamam o quanto eles precisam, né? Não tem essa, ai, meu bebê é muito guloso, ele mama demais. Eles mamam o quanto eles precisam. E por que que os bebês golfam muito? Porque a válvula de fechamento do estômago ainda está muito soltinha, muito frouxinha. É uma válvula que ela ainda não tem resistência, não está fechada. Isso vai acontecer mais lá no fim do primeiro trimestre. É por isso que os bebês golfam, regurgitam tanto nos primeiros 3 meses. Porque eles mamam quanto eles precisam. E claro que em alguns casos, dependendo da, da rapidez da descida do leite, né? Talvez o bebê ele receba um pouco de fluxo de leite maior, mas não porque o bebê é muito guloso, né? Talvez ele receba um fluxo de leite maior e acabe ingerindo um pouco mais de leite, né? Do que ele quer. E aí volte com mais facilidade o leite, né? Mas os bebês golfam porque o estômago deles ainda não está tão maduro assim para reter aquele leite todo no estômago e facilmente volta, né? Então a gente vê assim, a gente deita o bebê para trocar a fralda e o leite volta. Normal, normal, isso vai passar. Uma dica super importante da Gisele para vocês. Uma coisa que pode garantir momentos mais tranquilos com os bebês de vocês nas madrugadas, principalmente nas madrugadas. Porque um recém-nascido, quando ele acorda, ele geralmente fez cocô, né? Ele geralmente faz cocô. Quase todas as fraldas de um recém-nascido, quando a gente vai trocar, tem cocô. Normal. E principalmente de madrugada, amadas. O bebê acordou, coloca o bebê no peito primeiro. Para acalmar o bebê é muito difícil a gente fazer qualquer procedimento com o bebê muito nervoso. Então, não se apressem em trocar a fralda do bebê. Muitos bebês, assim, eles já acordam. Na verdade, assim, os bebês, quando eles acordam com muita fome. Com muita fome. Tudo bem, eles podem acordar chorando também porque fizeram cocô e estão incomodados com a fralda, mas assim, fez cocô, abriu um buraco no estômago. O bebê tá com fome. Então, coloca o bebê primeiro no peito, deixa ele mamar. Deixa ele mamar, né? O bebê mama, fica tranquilo, fica saciado. Aí a gente evita aquele choro que nos angustia, que nos deixa nervosas. O bebê tá chorando ali, ficando vermelho, quase roxo. Porque tá com fome. E aí fica também irritado porque a gente tá trocando a fralda. Não é verdade? Então, olha a dica. Uma dica pra acalmar todo mundo, pra deixar tudo muito mais tranquilo. O bebê acordou, coloca o bebê no peito. O bebê tá com fome, deixa ele mamar. Ah, mas eu vou deitar, ele vai golfar. Não tem problema, é assim mesmo. Isso vai passar, né? Golfou, não tem problema. Limpa, troca a roupinha. É isso mesmo. Aí depois o bebê tá lá, calminho, né? Assim, olhando pro lado. Tranquilo. Aí você troca a fralda do bebê. Depois oferece o peito de novo. Bebê mama e vai dormir. É assim, né? É assim. Então é o comportamento do bebê que nos mostra que ele está saciado. Então, o bebê saiu do peito, tranquilo, ele está mamando. Esse é o principal indicativo de que o bebê está fazendo uma mamada efetiva. O principal. O bebê saiu do peito, você interrompeu a mamada com o dedo mindinho. O bebê está chorando depois de ter ficado 1 hora no peito. A PEG está incorreta, tem algo errado. Não é que você não tem leite, você não está produzindo leite suficiente. Você pode não estar produzindo a quantidade de leite necessária nesse momento justamente porque o bebê não está fazendo uma pega correta. Porque quando ele está com a pega correta, ele drena mais leite, ele avisa para o organismo que ele precisa de mais leite. Entenderam? Outra coisa, muitos bebês, a maioria dos bebês tendem a terminar de mamar, de fato mamar, mas continuam assim no peito.
como se eles estivessem mamando, mas não estão deglutindo leite. E aí, vocês viram que eu escovei o cabelo hoje, né? Tá um pouquinho mais arrumado, mas tá frio, deu uma engenhada aqui. Porque amanhã tem missa e meu marido chega na segunda, tem que arrumar um pouquinho, né? Então, deixa eu ver se tá certinho aqui. Então, a gente comumente ouve assim, o bebê tá fazendo você de chupeta, o bebê tá chupetando seu peito, né? Esse é o termo mais popular. O bebê, na verdade, ele está fazendo uma sucção não nutritiva. O que significa sucção não nutritiva? É um meio de suprir a necessidade de sucção do bebê, que é muito intensa. A necessidade de todos os bebês é muito intensa. De uns mais, de outros menos. Outros são mais tranquilos, mais calminhos. Mas a maioria dos bebês tem essa necessidade de sucção não nutritiva. E assim, meu conselho é, se você pode, se tá tranquilo, se tá com o tempo tranquilo ali, deixa o bebê um pouco nessa sucção não nutritiva, porque a sucção não nutritiva avisa também o seu organismo para dar um up na produção de leite. É muito incrível isso, porque a sucção nutritiva avisa o seu organismo que o bebê vai precisar um pouco mais de leite na próxima mamada. Então, a sucção nutritiva não é simplesmente porque o bebê está fazendo você de chupeta. O bebê está suprindo ali uma necessidade, digamos, emocional, de ficar perto de você, de ficar no seu seio, de matar essa necessidade oral, né? De sugar. E o seu corpo também, com aquele estímulo mais leve, entende que você vai precisar, o seu corpo vai precisar produzir um pouquinho mais de leite na próxima mamada. E isso vai acontecer, né? Isso realmente acontece. Então, se dá para deixar o bebê ali um pouquinho na sucção nutritiva, é ótimo para o bebê e para a própria produção de leite que isso aconteça. É claro que assim, quando eu só tinha a Inês Maria, ela fazia mamadas quase que infinitas e eu deixava ela fazer sucção nutritiva durante bastante tempo. Com a Isabel, eu já tinha a Inês, né? Então, assim, já não dava para esperar tanto, assim. Se bem que a Isabel sempre mamou menos do que a Inês. O primeiro filho geralmente mama muito mais. Mas com a Isabel, assim, eu precisava cuidar da Inês, né? Eu tinha minha filha mais velha, eu precisava da minha atenção, né? De mim. E às vezes ela mamava e via que ela já tinha capotado. E eu, né, precisava acudir minha filha mais velha, então eu interrompia a sucção não nutritiva. Mas sempre que eu podia, né, na medida do possível, eu deixava ela no peito. Pelo menos um pouquinho na sucção não nutritiva. O vídeo de hoje é sobre isso, para deixar vocês tranquilas em relação a saber se o bebê está satisfeito ou se não está. Alguns bebês mamam de maneira mais eficiente que outros, de maneira mais rápida que outros. Cada bebê é único. Cada bebê mama de uma maneira particular, individual, única. Alguns bebês vão demorar 30 minutos para ficar saciados. Isso eu falo assim, é mais, gente, para recém-nascido, porque à medida que eles vão crescendo, eles vão ficando mais craques nas mamadas, eles vão desenvolvendo melhor essa habilidade. Então, à medida que o bebê vai crescendo, à medida, né, que o tempo passa, a tendência é o bebê fazer mamadas mais rápidas mesmo, né? Mas para um recém-nascido pode ser, né, e mesmo assim, entre ele até o segundo mês e tal, pode ser que um bebê precise de 30 minutos para esvaziar a mama, assim, para ficar saciado. Tem bebês que vão demorar 20.
Tem bebês que demoram 10. Tem bebês que demoram 7, 8 minutos. Depende do bebê. E é por isso que eu digo, a chave para o entendimento, né? Se o bebê está bem alimentado, é o comportamento do bebê. E não é o tempo, não é o relógio. Esqueçam de relógio e tempo. Foquem no bebê, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu tô gostando muito de estar aqui com vocês. Eu fico meio que, durante esses dias eu tô meio que um pouquinho ausente do Instagram, mas é pra me dedicar mais aqui à preparação, né, dos conteúdos, para me dedicar também a responder os directs que vocês estão me enviando. Tenho respondido todos. Eu tô ainda pensando se eu abro o chat, né, porque vocês também estão querendo partilhar, mas se eu abrir, e aí vocês vão poder também partilhar um pouco lá no chat. E aí, na medida do possível, né, eu estarei presente. Mas é isso. Deus abençoe. A meta aqui é não fazer vídeos tão longos, então tô legal. Tô aqui 21 minutos. E que o nosso tempo é corrido, né? Então, Deus abençoe. Um bom domingo para todas. Um bom e santo domingo para todas vocês. E sigamos juntas no nosso desafio da primeira mamada ao desmame. Grande abraço.